Graça e paz, estamos aqui mais uma vez na Sociedade Bíblica do Brasil, em Tamboré, São Paulo, na sede nacional. Estamos aqui com a SBB TV, o canal da Sociedade Bíblica que vem adentrar na sua casa e no seu smartphone. Se você quiser acessar o nosso site é sbb.org.br. Manter contato conosco é contato@sbb.org.br. Eu tenho a grata satisfação de conseguir trazer ele mais uma vez nessa mesa, nesse nosso canal, o nosso professor Dr. Eni Zaiber, secretário de Comunicação e Ação Social e Arrecadação da nossa Sociedade Bíblica. Muito obrigado, mais uma vez, te tirei de dentro da embarcação, de um avião. Onde você estava, Eni? Eu tenho, por função, eu preciso viajar muito. Todo lugar. A minha esposa que diz, já vai sair de novo? Eu imagino como é que é o teu cotidiano. Eu gostaria de pegar esse gancho. A Sociedade Bíblica do Brasil, até o professor Rudi já comentou conosco, uma das maiores do mundo. Faz parte das Sociedades Bíblicas Unidas. Me dá, hoje, eu quero falar com o nosso telespectador, e você nos mostrar a organização da Sociedade Bíblica do Brasil, qual é a função dela no meio social e também no meio das sociedades bíblicas. Então, a primeira pergunta que eu te faço é, como atuar em várias frentes, como você mesmo já faz? Uma das coisas importantes de entender o que é essa sociedade bíblica. A sociedade, quem são os sócios? E aí a coisa começa. Na verdade, a sociedade bíblica foi criada pelas igrejas e cristãos. A gente diz igrejas e cristãos porque não é as organizações só das igrejas. Os membros das igrejas participam também igualmente dessa sociedade. E quem são os sócios? São todos aqueles que gostam da Bíblia, que apoiam a Bíblia, que divulgam a Bíblia. Esses que formaram a sociedade bíblica. É assim que ela surgiu há mais de 200 anos na Inglaterra, no país de Gales, e assim que ela surgiu aqui no Brasil. A história no Brasil é longa, começou ainda no Império. Antes de 1850 já vieram os primeiros representantes da Sociedade Bíblica Britânica para o Brasil para distribuir a Bíblia. Logo em seguida vieram os da Sociedade Bíblica Americana e eles trabalharam continuamente aqui até que em 1948 foi fundada a Sociedade Bíblica do Brasil. Foi entregue para ser coordenada e organizada pelos brasileiros. De um começo, uma história longa, sim, organizacionalmente pequeno, ali começou o desenvolvimento. Hoje a gente pode dizer que a Bíblia chega praticamente a todos os rincões do Brasil, a qualquer lugar do Brasil, e da a Bíblia Latina, chega. Também sei que é por aqui. Né? América Latina e mundo. Nós já Bíblias feitas aqui pela Sociedade Bíblica do Brasil já foram distribuídas em mais de 100 países, em mais de 20 línguas diferentes. Então é um trabalho enorme que é coordenado aqui pela Sociedade Bíblica. Mas se por um lado é um trabalho enorme, de outro lado não é o suficiente ainda do que precisaria ser feito. No mundo inteiro, o número de pessoas sem Bíblia cresce mais ligeiro do que o número de pessoas com Bíblia. Sim. Então, se continuar assim, vai haver cada vez menos gente com Bíblia. E aqui no Brasil também, de certa forma, embora a gente seja num país muito privilegiado com a distribuição de Bíblia, muito mais precisaria acontecer. Por exemplo, se nós quiséssemos que cada brasileiro com 12 anos tivesse a sua Bíblia, então nós precisaríamos aumentar a nossa produção de 7 a 8 milhões por ano, onde estamos agora, para 12 a 15 milhões por ano. Porque uma Bíblia é um livro, ele tem uma durabilidade. Uma Bíblia que é usada todos os dias... Quase dobrando, professor? É quase dobrando. Ou seja, nós não estamos conseguindo alcançar todos os brasileiros para que cada um tenha a sua Bíblia. Mas como funciona isso? Como é que os recursos para que isso possa acontecer? E isso é uma outra coisa importante. Nós não temos recursos suficientes para fazer tudo. O que nós fazemos aqui na Sociedade Bíblica? E isso é muito transparente. Nós temos Bíblias muito baratas, R$5, R$4. Essas Bíblias praticamente não deixam nada
de dinheiro para fazer o trabalho da sociedade bíblica. Custo. É custo, praticamente custo. Em alguns lugares até é subsidiado, porque quando essa Bíblia chega por esse preço a Manaus, só o transporte já come todo o que poderia sobrar. Sobra um pouco aqui na gráfica, mas lá em Manaus não sobra nada. Então, ali é subsidiado, inclusive, para chegar ao mesmo preço. Então nós temos algumas Bíblias muito baratas, temos outras que deixam algum recurso, e esse recurso nós usamos para fazer mais Bíblias e para fazer o trabalho social da sociedade bíblica. Com a Bíblia transforma vidas, a Bíblia melhora a sociedade, a Bíblia restabelece laços de família, a Bíblia recupera pessoas que estão perdidas no mundo das drogas, a Bíblia dá esperança para uma pessoa no hospital, a Bíblia traz nova perspectiva de vida para quem está preso. Então a Bíblia muda a vida das pessoas, ela ensina valores para uma criança na escola, ela faz uma sociedade melhor. Então todo esse trabalho com a Bíblia, ele tem, os recursos vêm ou da venda de Bíblias, que tem um pouquinho de valor agregado, ou de doações. E doações nós precisamos muito. Uma das coisas que eu costumo dizer para as igrejas, que se elas investissem R$ por membro, ano, na causa da Bíblia, na Sociedade Bíblica do Brasil, nós poderíamos distribuir todas as Bíblias gratuitamente. R$ 2. R$ 2 deixar bem por claro ano, isso. por Só membro tem da uma igreja. chamada boa para você que está nos vendo aí, líder de igreja, R$ 2 por membro de igreja. Ao Hoje ano. nós colocaríamos a Bíblia nas casas do brasileiro. Isso. E se nós continuássemos com esse mesmo modelo que hoje nós adotamos de vender Bíblias, nós conseguiríamos atender a demanda que precisa ser atendida. Por exemplo, em leitos de hospitais, para ter uma Bíblia ou ter uma porção bíblica, um Evangelho de João ou um Novo Testamento, que a pessoa normalmente leva consigo quando ela se recupera da doença, nós conseguimos hoje, nos leitos de hospital brasileiros, nós conseguimos atender menos de um mês. Ou seja, 11 meses nós não conseguimos atender. Nos presídios nós conseguimos atender também em torno de 2 semanas com material bíblico. Ou seja, 11 meses e meio não existe material disponível. Diga-se passagem, esse material é conduzido pelas nossas lideranças, né, de igrejas que adentram esses locais. Exatamente. E nós não conseguimos dá-la, porque não tem recurso. Não tem recurso. Nas escolas, veja, se nós queremos mudar o nosso Brasil, tanto falam da corrupção, das dificuldades, é muito fácil dizer, bota todo mundo na cadeia, mas não resolve. Você precisa educar uma geração de forma diferente, com valores diferentes. E a Bíblia ela tem essa característica. Ela educa em valores como dizer que o trabalho é uma coisa que traz honra para a pessoa, dizer que a honestidade é um valor que todo mundo deveria cultivar, que a família é um valor, e assim por diante, o amor ao próximo, ajudar o necessitado, todos esses valores, eles estão na Bíblia. E quando a gente começa a ensinar esses valores, distribuir esses valores através da Bíblia, nós podemos mudar o país. Agora, os recursos que nós temos, apesar do grande trabalho que é feito, os recursos ainda são insuficientes. Então precisamos, e não são coisas assim astronômicas, elas são em escala, porque o Brasil é um país grande e tem uma população enorme, mais de 200 milhões de habitantes, a escala é grande, mas o valor individual, por exemplo, com R$ 6, você consegue ajudar uma criança numa escola a ter uma história bíblica por semana. R$ 6 é o custo. Então, isso nós não temos recursos suficientes para fazer. A venda de Bíblias não cobre essa conta. Inclusive, a estratégia da sua diretoria é criar Bíblias temáticas até para você poder absorver isso, né, professor? Gostaria que o senhor falasse um pouco disso. Por exemplo, eu sei que as Bíblias hoje praticamente bancam a Bíblia do cego. Isso. A Bíblia do cego sai de graça para algumas instituições. Inclusive. Esse é um bom exemplo. A Bíblia em Braille, uma Bíblia em Braille tem 36 volumes. São 40 quilos de papel. Aliás, nós estamos com umas fotos dela aí, já estamos colocando no ar. Por favor, continue. A Bíblia em Braille é a Bíblia mais cara que nós produzimos.
Uma Bíblia em Braille, esses 40 volumes, ela custa em torno de R$ 3.000. E a gente tem um programa de doação de um volume dessa Bíblia a cada 3 meses. Para o cego que se inscreve, ele recebe gratuitamente. Por que ele recebe gratuitamente? Porque algumas pessoas, e são poucos até aqui, que doam, que ajudam com doações, ou nós temos que tirar isso vendendo Bíblias, e do lucro que nós conseguimos obter nessa venda de Bíblias, do chamado superávit que dá, nós colocamos nesse programa. Que é reinvestido no próprio... É reinvestido nesse programa. Entendo. Não, e é interessante eu falar isso, porque para aquele filme, o livro de Eli, todo mundo pensa que o livro para cego é do mesmo tamanho, e não é. São todos os volumes, entregue de 3 em 3 meses, é isso, professor? Isso. Então, por exemplo, o livro de Salmos, são 2 volumes. Porque é grande, né? Numa Bíblia dessas, você diminui a letra e ainda fica legível. O Braille, que é lido pelo tato na ponta do dedo, não tem como diminuir. Você diminui a letra, termina. Outra coisa, você não pode colocar as linhas mais perto, tem que ter a distância certa para a pessoa poder ler. Por isso que logo me veio à mente esse filme tão famoso, né, que é o livro de Eli, né, que no final a gente vê que ele era um cego, ele leu sobre uma Bíblia em Braille, mas não é, a realidade é outra. Aquilo é filme. É filme. Antes a vida fosse filme. Eu sei que também nós temos um projeto específico para as escolas, professor, que nós podemos atingir ela também. De que maneira nós podemos fazer isso? Dentro da legislação brasileira, as crianças têm o direito de receber o que é chamado de ensino religioso. Esse ensino religioso tem uma normatização e a Sociedade Bíblica desenvolveu um programa especialmente para o ensino fundamental, os 9 anos do ensino fundamental, um currículo de ensino religioso baseado em valores bíblicos. A criança e o professor da sala, ele então ensina cada semana uma história bíblica sobre valores. Valores que são do nosso dia a dia. Por exemplo, a história do bom samaritano. A história do bom samaritano nos ensina que se eu tenho condições de ajudar uma pessoa necessitada, eu devo ajudá-la. Isso é um valor. A pessoa aprende, através da história bíblica, esse valor. Ele vê como aquela pessoa, como a gente ruim no mundo, que maltratou, que assaltou, que feriu, mas o bom samaritano é aquele que ajuda, que recupera. Esse valor é ensinado e a criança aprende esse valor. Ela valoriza essa história bíblica por isso é estudando com a Bíblia. A Bíblia traz valores para o dia a dia. Escolas, qualquer escola no Brasil? Qualquer escola no Brasil está nos pode ouvindo, entrar em contato. Diretor de uma escola pública ou particular, pode entrar em contato aqui pelo nosso e-mail, contato@sbb.org.br, vai falar com o nosso pessoal da Secretaria de Comunicação, o qual o nosso professor Eni é o nosso comandante, e quem sabe adquirir esse conteúdo e já começar pela escola que você participa. Eu vou chamar o nosso intervalo e com o nosso professor Eni voltamos daqui a pouco. Estamos de volta aqui com o nosso canal SBB TV. Normalmente, não falamos muito sobre a Bíblia. Falamos a partir da Bíblia e deixamos ela falar. Mas aqui, nesse canal, hoje, nós vamos pensar e falar a respeito da causa da Bíblia. E por isso estou aqui com o meu convidado, o professor Dr. Eni Seibert, que é o secretário de Comunicação e Ação Social e Arrecadação da nossa Sociedade Bíblica. Eu gostaria de continuar o bate-papo nosso do primeiro bloco e falar sobre essa educação nas escolas, professor. Qual é o referente que o senhor tem? Qual o retorno que está tendo na sociedade? Existem muitos testemunhos que impactam da diferença que faz quando a gente ensina esses valores da Bíblia na escola. O senhor tem algum para nós? Tenho. Num município do Paraná, aconteceu uma coisa muito interessante. Quem cuida da segurança das escolas, porque o ensino fundamental é de responsabilidade do município, quem cuida da segurança é a Guarda Municipal. Sim. Num município onde havia muita violência, a Guarda era muito acionada, nos convidaram para implantar esse modelo de ensino religioso nas escolas do município. Se passou por toda a burocracia e se implantou.
Depois de um tempo, a guarda municipal ligou para a escola e perguntou: o que está havendo? Por que não nos chamam mais? Antes a gente tinha que vir toda semana aí para intervir. Fabuloso. E mudou a questão da violência. Um outro exemplo que é impressionante. No Rio Grande do Sul, num município da Grande Porto Alegre, foi manchete em todos os noticiosos de que uma escola tinha sido incendiada pelos próprios alunos. E aí se falava: que educação é essa que as crianças estão tendo? Criança botando fogo na escola, o que está acontecendo com a nossa educação? E esse era o tema do debate. Quando aquilo aconteceu, o pessoal da Sociedade Bíblica foi fazer uma visita para a escola e disse: olha, a gente queria manifestar nossa solidariedade e se houver alguma coisa que a gente possa ajudar vocês a mudar esse panorama, a gente está disponível. E aí falaram também desse programa. Aquela escola impactada por tudo aquilo, depois de um período de tempo, analisou o que estava havendo. E eles viram que receberam muitas críticas, mas nenhuma palavra de apoio para mudar a situação. A única foi dessa oferta que receberam. Eles disseram: bom, foi a única coisa que nos ofereceram de ajuda. Vamos tentar, vamos aceitar. E implantaram isso naquela escola. Depois de implantar naquela escola, o resultado foi tão eficiente que as outras escolas também pediram para que aquilo fosse implantado. Escolas públicas. E mudou, cambiou a ideia que eles tinham sobre o ensino religioso. Então, o programa que nós colocamos de ensino para as crianças tem essa característica de mudar a visão e criar um novo tipo de sociedade, um novo tipo de valor. Porque o que a criança aprende na sala de aula, ela já começa a aplicar ali, depois ela leva para a família e a família leva para a comunidade e aquilo passa então a vigorar para eles como uma nova maneira, uma nova possibilidade de vida. Eu acho que isso é uma dinâmica que a gente poderia aplicar no Brasil inteiro, se a gente tivesse condições de fazê-lo. Professor, que ótimo saber dessa notícia, uma mudança no município do Paraná. Mas eu gostaria de saber de ti o seguinte: quais são os recursos humanos que você tem para fazer todo esse trabalho num país intercontinental? Quais são esses embaixadores da causa bíblica? Sei que há pouco tempo nós fizemos uma reformulação estatutária nossa, inclusive faço parte do nosso diretório de São Paulo. Mas eu gostaria de que o senhor explicasse ao nosso líder, ao nosso pessoal obreiro das nossas igrejas, como funciona a sociedade bíblica com esse exército de embaixadores que tem no seu comando. Veja, quando nós começamos a falar, nós explicamos o que é a sociedade, quem são os sócios. Essa é a grande vantagem que a Sociedade Bíblica do Brasil tem, o apoio das igrejas e dos membros das igrejas. Então, nós conseguimos fazer esse trabalho todo, não é porque nós temos muitos funcionários ou porque nós temos um orçamento muito grande. Eu quero que o senhor me diga. Nós temos um grande exército de voluntários. Hoje, inscritos como voluntários que assinam o documento dizendo eu sou um dos voluntários, nós temos mais de 12 mil pessoas atuando no Brasil. É um exército, mas ainda é pouco. Você, telespectador, você pode nos ajudar. Nós precisamos mais gente para trabalhar, que trabalhe em coordenação com o projeto que nós estamos apresentando e, por outro lado, trabalhe em coordenação com a igreja, porque a igreja é fundamental nesse projeto. A base, né? A base de tudo. Então, ele não funciona isolado da igreja, ele funciona com a igreja. A pessoa se integra. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, fundamentalmente Deus deu para o seu povo, para que ele tivesse. O que a sociedade bíblica ela é uma organização auxiliar da igreja. A sociedade bíblica traduz a Bíblia, ela produz a Bíblia, distribui a Bíblia, para que todos tenham à disposição. Perfeito. Porque cada igreja fazer isso isoladamente, primeiro seria muito difícil, depois o custo seria muito elevado, seria um desperdício de recursos. Mas é um trabalho que todos fazemos em conjunto. Então, esses voluntários são os capelães que vão para os hospitais, visitam leito a leito e levam material para o doente, explicam para o doente,
como aquele material pode trazer conforto e consolo. São os capelães que vão para os presídios e toda semana lá juntam os presos e trazem uma palavra de ânimo, de orientação para a vida deles. São aqueles capelães que vão para as escolas e lá trabalham com a comunidade escolar, as famílias, os professores, funcionários e os alunos, para que eles tenham esses valores presentes. Enfim, em todas as áreas da vida existem voluntários. Existem voluntários que distribuem as pequenas seleções bíblicas, aqueles folhetos com texto bíblico, vão em lugares de grande aglomeração de pessoas, como rodoviárias, ferroviárias, nos centros das cidades, em shows. O gospel como também show do mundo. Eu tenho uma história que eu achei uma delícia. Quando minha mãe já é falecida, mas quando ela estava no leito do hospital, eu fui visitá-la. Então você entra num hospital, você não encontra nada nas paredes do hospital que possa te trazer um ânimo, um alento. Então, com a minha mãe, eu lembrei textos bíblicos, orei com ela, e na saída do hospital tinha um grupo de jovens de uma igreja com aqueles folhetos que eu, na época, era editor, distribuindo a cada pessoa que entrava e saía do hospital para ter uma mensagem. Eu dei um abraço naqueles jovens, disse, Deus abençoe você, esse trabalho é muito necessário, porque ele transforma vidas. Essas pessoas aqui encontram uma palavra de consolo, de orientação. E isso se dá no Brasil inteiro. Você sabe que o maior programa evangelístico do Brasil, de evangelização pessoal por folhetos, é esse, da Sociedade Bíblica do Brasil, o sócio evangelizador. São mais de 230 milhões de folhetos distribuídos a cada ano, mais de um por brasileiro. É por isso que as pessoas conhecem tanto esse material. E detalhe, deixa eu colocar como chega. Às vezes você adquire um rol de Bíblias para distribuir na sua igreja e a Sociedade Bíblica envia esses panfletos. Prova da minha própria igreja. Isso. E ali você colabora com os jovens. Exatamente. E uma das coisas bonitas desse programa também, como é que a gente mantém esse programa? Essas pessoas que distribuem os folhetos são as que mantêm o programa. E como é que eles mantêm? Através das orações e ofertas dele. Então é assim que esse programa consegue ser feito. Você imagina o custo de um programa de distribuição de 230 milhões de folhetos coloridos com texto bíblico e levar isso ao Brasil inteiro. Se não fossem esses voluntários, isso não seria possível. Muito bem. Bom, professor, nesses próximos anos, qual é o desafio principal? Eu sei que a Sociedade Bíblica do Brasil ela tem um projeto muito ambicioso e ela começa a projetar esses projetos com uma certa antecedência. Exemplo, esse projeto, uma Bíblia em cada casa, que a meta é até 2050. Isso. Bem, não se importando com diretoria A ou B que esteja, a meta é da Sociedade Bíblica. Daqui, então eu vou ficar um pouco mais perto. Qual é o projeto para daqui, os desafios de 3 anos? Para o próximo ano, o que nós queremos fazer aqui no Brasil e em toda a América Latina é uma grande campanha pelos 500 anos da Reforma. Isso está começando a ser cada vez mais noticiado. A Reforma teve uma influência em várias áreas da vida, não apenas da vida da igreja, também da vida da sociedade. Sim. Por exemplo, ela incentivou a educação de uma maneira diferente, ela mudou os padrões da economia de uma maneira mais social, Sim. e assim por diante. Então, nós queremos trazer para a população o grande benefício da reforma, que é a Bíblia na língua do povo. Vai ser feita uma campanha para que 5% da população, se nós atingirmos 5%, isso significa que nós vamos ter de cada 21 pessoas Sim. com uma Bíblia. Uma Bíblia que tenha esses valores que você pode olhar, que são para a sociedade. Então, vai ser uma grande campanha, vários países já estão se unindo a essa campanha. Então, até o final do ano que vem, nós vamos falar muito sobre isso. A Bíblia como grande benefício, como grande valor que a reforma deixou como legado para a história da humanidade. Você pode falar um pouco para nós o contexto da Sociedade Bíblica do Brasil no mundo, inclusive sobre a Sociedade Bíblica Unidas, o que significa? Como estamos no ranking, por assim dizer? As sociedades bíblicas, elas são organizações nacionais. Então, a Sociedade Bíblica do Brasil é do Brasil,
do Uruguai é do Uruguai, do Peru é do Peru e assim por diante. Tem mais países com sociedades bíblicas do que países representados na ONU, na Organização das Nações Unidas. Um dado muito curioso. E como rede, as sociedades bíblicas atuam em mais de 200 países. A única rede que é maior do que as sociedades bíblicas é a da Cruz Vermelha. É interessante. Então, em tamanho de rede, é uma das maiores redes de trabalho no mundo. Sim. Mas ela tem base nacional, ela não é uma multinacional. Então, elas formam as sociedades bíblicas unidas. Por que unidas? Porque trabalham com o mesmo propósito, com a mesma orientação, com a mesma coordenação, com a mesma disposição. Aqui no Brasil, nós fomos mais ajudados do que ajudamos ao longo da história, sim, por outras sociedades bíblicas. Dentro dessa família de sociedades bíblicas que existe no mundo, a Sociedade Bíblica do Brasil, nos últimos anos, nas últimas décadas, ela cresceu na sua importância. Nós somos um grande centro produtor de Bíblias e nós somos um grande centro de movimentação de ideias em redor da Bíblia. Hoje, as ideias que nós desenvolvemos, por exemplo, todo esse trabalho social, muitas sociedades bíblicas vêm aqui para aprender, para copiar esse trabalho, para levar para os seus países. E muitos missionários brasileiros, o Brasil é um dos grandes celeiros de missionários que estão sendo enviados ao mundo, sim, levam essas ideias e implantam em outros países. Por exemplo, nós fazemos Bíblias de afinidade com ministérios que trabalham com esportes. Aqui do Brasil, muitos saem como técnicos de futebol para muitos países e ali eles levam junto o testemunho da sua fé e a palavra de Deus. Então, esse trabalho é feito em coordenação e o Brasil a Sociedade Bíblica do Brasil é uma das grandes sociedades bíblicas hoje no mundo. Em números absolutos de distribuição, é a que mais distribui Bíblias e Escrituras no mundo. Bom, professor, infelizmente ou felizmente, nós estamos encerrando mais um programa do SBB TV. Quero também deixar registrado o agradecimento de toda a equipe de produção pelo apoio da sua Secretaria de Comunicação para que este programa pudesse existir, sair do papel, quando nós aceitamos a primeira vez, e hoje estarmos aqui. É muito gratificante para nós poder levar o conhecimento desses que fazem a Sociedade Bíblica do Brasil, como o professor Eni Seibert. Bom, eu estou encerrando esse programa e anunciando a você. Quer entrar em contato com o nosso professor? O e-mail é contato@sbb.org.br. O nosso site, sbb.org.br. Ali você vai ter toda essa conversa nossa também reproduzida, mas também os detalhes de cada projeto que o professor Eni aqui falou e citou e como você pode ter acesso aonde você estiver do Brasil inteiro. Eu encerro falando dela, que é a nossa causa, a Bíblia. Eu peço que você então abra a sua Bíblia em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Todos que trabalharam na produção deste projeto foram voluntários pela causa da Bíblia.